Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino, e o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. 50 fatos sobre Nelson Rodrigues. Para fazer a pesquisa para esse vídeo eu usei este livro aqui, O Anjo Pornográfico, do jornalista Rui Castro. É a biografia do Nelson, uma biografia riquíssima que eu recomendo demais. Usei alguns outros materiais e as minhas próprias experiências ao longo dessa minha trajetória no teatro. Lembrando que são apenas 50 fatos, então muitas coisas vão ficar de fora, porque é impossível contar a vida de alguém em 50 fatos. Nelson Rodrigues nasceu no dia 23 de agosto de 1912, em Recife. Ele foi escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista, cronista, um dos mais importantes dramaturgos do nosso Brasilzão. Filho de Mário Rodrigues, um jornalista muito importante do século XX, e da Maria Esther. Ele é de uma família imensa. Ao todo, Mário e Maria Esther tiveram 14 filhos, isso mesmo que vocês estão escutando. O Nelson ganhou esse nome em homenagem a um almirante inglês chamado Lord Nelson, que foi o vencedor da Batalha de Trafalgar em 1805. Quando Nelson Rodrigues tinha apenas 4 anos, a família dele inteira sai de Recife rumo ao Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Desde muito novo, Nelson Rodrigues também sempre gostou muito de ler. Aos 13 anos, ele leu Dostoiévski, leu Crime e Castigo, que foi um autor em que ele se inspirou bastante para escrever, e ele também lia bastante folhetim. Para quem não sabe, folhetim era uma espécie de novela no jornal, sabe? Cada dia saía um episódio no jornal e as pessoas iam acompanhando. E isso também é uma coisa que claramente marcou muito na construção das peças dramatúrgicas do Nelson no futuro. Em 1919, ele descobre o Fluminense e futebol torna-se uma das suas grandes paixões. Inclusive, também no futuro, ele vai acabar escrevendo crônicas sobre futebol. Aos 13 anos, ele ingressa na carreira jornalística. Ele começa a trabalhar como repórter policial no jornal que pertencia ao pai dele, fundado pelo pai dele, chamado Amanhã. E aproveitando que ele já estava ali na redação, naquele ambiente jornalístico, ele acabou criando o seu próprio tabloide, chamado A Alma Infantil. Quando Nelson tinha 17 anos, acontece um fato bastante traumático em sua vida, que ele vê o seu irmão Roberto Rodrigues sendo assassinado. É um caso que envolve adultério. Uma mulher chega lá para matar o pai do Nelson Rodrigues, mas ela não encontrando o pai, ela acaba matando o irmão do Nelson. E esse fato vai desencadear uma série de casos, inclusive o que vem na sequência, que é a morte do pai do Nelson Rodrigues, acaba desencadeando uma série de problemas emocionais e principalmente financeiros. Logo depois da morte do pai do Nelson Rodrigues, estava acontecendo a Revolução de 1930 e o jornal da família ele é fechado. A família do Nelson Rodrigues passa muita necessidade, eles têm muita dificuldade de encontrar emprego. O Nelson tinha acabado de fazer 18 anos, mas o irmão mais velho dele acaba conseguindo um emprego no jornal O Globo, que tinha acabado de ser dado pelo Roberto Marinho. O irmão do Nelson fala assim: tudo bem, eu aceito esse emprego, só que você vai ter que empregar os meus 2 irmãos caçulas também, porque eles estão precisados. Essa fase foi uma fase de tanta pobreza, mas tanta pobreza, que eles tinham que revezar o café, o pãozinho que comiam na casa, eles tinham que usar praticamente todos os dias a mesma roupa. O Nelson, ele não tinha meias para usar, então ele usava sapato sem meia. Todo dia ele ia com o mesmo terno que foi se desgastando, foi ficando furado. Então ele tinha uma aparência mais desleixada, as pessoas falavam que ele cheirava mal, e ele tinha um apelido na redação de filósofo por conta dessa sua aparência bastante relaxada. Em 1934, Nelson Rodrigues descobre que estava tuberculoso, e tuberculose na época era uma doença fatal. Ele conseguiu uma vaga num hospital, num sanatório que ficava em Campos do Jordão. Esse lugar chamava-se Sanatorinho Popular. O Nelson Rodrigues acabou ficando ali internado durante 14 meses. Depois dessa longa fase dentro do sanatorinho, o Nelson Rodrigues volta a tentar ter uma vida normal. Ele começa a escrever no jornal novamente e ele tem uma breve passagem como crítico de ópera, só que é uma breve passagem mesmo. Ele consegue escrever apenas uma crítica porque, de novo, ele vai ser acometido pela tuberculose, e além dele ser internado nessa fase de novo, ele acaba perdendo seu irmão mais novo, o Jofre, que também é acometido pela tuberculose. No dia 29 de abril de 1940, ele vai casar com a Elsa, que vai ser sua esposa aí por uma boa parte de sua vida.
Ele primeiro casa com ela no civil e depois, no dia 17 de maio, eles se casam na igreja. Em 1941, ele escreve a peça Uma Mulher Sem Pecado, que é a sua primeira peça de teatro, mas ela só é encenada em 1942. A peça fica em cartaz apenas por 2 semanas e o público não diz nada, a crítica não diz nada, nada aconteceu, mas depois ele escreve a sua segunda peça de teatro, que é O Vestido de Noiva. E Vestido de Noiva, ela chega na cena teatral brasileira como um grande acontecimento, porque o Nelson ele praticamente revoluciona a dramaturgia. Depois, numa próxima oportunidade, eu posso fazer um vídeo especial somente sobre Vestido de Noiva, porque rende muito assunto mesmo. Vestido de Noiva estreia em 28 de dezembro de 1943 e ela é encenada por um diretor polonês chamado Ziembinski. E o Vestido de Noiva estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com 2.205 espectadores. Numa certa altura de sua vida, Nelson Rodrigues cria um pseudônimo chamado Susana Flegg, que vai ser responsável pela escrita de um folhetim diário no jornal, que tinha como título Meu Destino é Pecar. No total, foram 38 capítulos e fazia um enorme sucesso entre as senhoras da época, as senhoras belas recatadas e dos lares. E elas mal sabiam que a autora de Susana Flegg era o mesmo autor do Vestido de Noiva, senão seria um escândalo para a época. No final das contas, O Meu Destino é Pecar acabou virando um livro. A primeira edição eles produziram 8.000 exemplares, que não foi suficiente, porque no final fazia tanto sucesso, mas tanto sucesso que acabou sendo vendido mais de 300.000 exemplares, babadíssimo. Em 1946, o Nelson Rodrigues começa a escrever a terceira peça de teatro dele, chamada Álbum de Família, e essa peça sofre a primeira censura federal. Essa censura foi um dos primeiros atos do Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito logo após a queda do Getúlio Vargas. O Álbum de Família só foi liberado em 1965 e ela só foi encenada pela primeira vez em 1967. Logo depois de Álbum de Família, o Nelson escreve uma peça chamada Anjo Negro, e essa peça eu quero dar uma atenção especial aqui nesse vídeo porque teve um caso de racismo bárbaro. A censura não queria liberar a peça Anjo Negro porque o Anjo Negro tem um protagonista que é negro. O negro Ismael, o herói, é belo, forte, sensível, inteligente. Esse desfile de qualidades não é tudo, porém. Se ele fosse perfeito, cairíamos no exagero inverso e faríamos um negro tão falso quanto o outro. Ismael é capaz também de maldades, de sombrias paixões, de violências, de ódios, mas no ato de amor ou de crueldade, ele sempre será um homem com dignidade dramática, não um moleque gaiato. Antes de passar o texto de Anjo Negro pela censura, o Nelson teve de submetê-lo a uma comissão cultural, que selecionava o repertório do Teatro Municipal. A comissão, inacreditavelmente, não viu nenhum inconveniente na peça ou no personagem, desde que o Ismael, com esse nome bíblico, fosse interpretado por um branco. Aí o Nelson, mas o personagem é negro, e um dos membros da comissão tamborilou com 10 dedos em cada mão. Pois é, mas no caso do Municipal, se fosse um espetáculo folclórico, e há cenas entre o crioulo e a loira. Que tal um negro pintado? Isto é, eles estavam propondo ali que fizesse um blackface, né? Negros interpretados por brancos com o rosto pintado não eram apenas coisa de americano de Al Johnson. Era a regra no teatro brasileiro. O próprio Ziembinski, que iria dirigir Anjo Negro, votou, segundo Nelson Rodrigues, pelo branco de cara pintada. Mas, naquela peça em particular, Nelson fazia questão de um preto autêntico e não só queria Abdias do Nascimento no papel, que era um ator negro, mas o próprio Abdias, ele disse que o mais importante era que a peça fosse encenada e que podia se passar por cima desses detalhes. Isto é, até para o Abdias, que era o ator negro, isso seria uma coisa que era só um detalhe, para a gente ver como o racismo estrutural é uma coisa muito grave que já vem desde que o Brasil é Brasil, né? A peça ela acabou estreando com a Maria Della Costa, com a Anissete Bruno, teve um ator chamado Orlando Guy,
que ele foi pintado com graxa para fazer o personagem. Saiu uma capa imensa no Diário da Noite que publicou assim: Anjo Negro, imoral ou obra de arte? Depois de alguns meses que a peça estreou, ela também foi censurada. Mas teve uma coisa que essa peça trouxe de positiva para o Nelson Rodrigues, mesmo com tanta dor de cabeça. Ganhou tanto dinheiro com essa peça, mas tanto dinheiro que ele acabou conseguindo comprar uma casa própria, saiu do aluguel. Nelson Rodrigues, na época do Anjo Negro, se encantou pela Maria de la Costa, todos os dias mandava flores no camarim para ela, enfim, mas ele era casado, vamos lembrar disso, ele era casado com a Elza, paquerava a Maria de la Costa e também paquerava a mãe da Anissete Bruno, que era conhecida como Nonoca. A próxima peça, depois de Anjo Negro, é Senhora dos Afogados, que também sofre censura, e eu peguei aqui uma declaração do Nelson bem significativa, porque ele não consegue estrear nenhuma peça mais, e depois de Vestido de Noiva nada mais acontece na sua vida. Com Vestido de Noiva conheci o sucesso, com as peças seguintes perdi-o para sempre. Não há nessa observação nenhum amargor, nenhuma dramaticidade, há simplesmente o reconhecimento de um fato e sua aceitação. Pois, a partir de álbum de família, drama que se seguiu a Vestido de Noiva, enveredei por um caminho que pode me levar a qualquer destino, menos ao êxito. Que caminho será esse? Respondi, de um teatro que se poderia chamar assim, desagradável. Numa palavra, estou fazendo um teatro desagradáveis, peças desagradáveis. E por que desagradáveis? Porque são obras pestilentas, feridas, capazes por si só de produzir tudo e a malária na plateia. É importante lembrar, porque eu acho que eu acabei não falando sobre isso, que o Nelson Rodrigues ele falava muito do universo da família classe média brasileira, principalmente a carioca, né, que era o universo que ele tinha mais intimidade. E ele vai falar de situações de traição, de incesto, de pai que se apaixona por filha, de mãe que se apaixona por filho. E são fatos que isso chocava muito a classe média, justamente porque é aquela tradição da família brasileira, a família do bem, que a gente sabe que todas essas barbaridades de fato acontecem, só que ele escancara isso e é óbvio que isso vai incomodar. Bem, aquela paixão do Nelson Rodrigues pela Nonoca, que era a mãe da Anissete Bruno, faz com que ele escreva Doroteia em 1950 e dê o personagem principal para Nonoca. Só que Doroteia é um verdadeiro fracasso, ela fica apenas 13 dias em cartaz na época e ele diz que nem a mãe dele tinha gostado da peça. Depois o Nelson Rodrigues cria uma personagem chamada Mirna, que seria tipo uma amiga da Susana Flegg, só que diferente da Susana Flegg, a Mirna ela é uma conselheira amorosa, então as pessoas, as mulheres escreviam cartas para Mirna para pedir conselhos. Nelson Rodrigues cria A Vida Como Ela É. Muitos de vocês devem conhecer A Vida Como Ela É, recebeu inúmeras adaptações, mas na época virou uma coluna diária no jornal e essa coluna durou praticamente uns 10 anos e, diferente de Mirna e da Susana Flegg, tinha um público majoritariamente masculino. O Carlos Lacerda dizia, um dos instrumentos do plano comunista do Última Hora, que era o jornal que publicava A Vida Como Ela É, para destruir a família brasileira. Ele citava Marx e Engels para mostrar o pessoal conceito que os dois filósofos tinham em relação à família e lia trechos da Vida Como Ela É. Tem uma entrevista que o Nelson Rodrigues deu para Clarice Lispector que eu acho muito interessante, que contradiz absolutamente todas essas falas do Carlos Lacerda, porque a gente sabe, quer dizer, vocês vão ficar sabendo agora caso não saibam, que o Nelson Rodrigues era um cara absolutamente anticomunista. A Clarice pergunta a ele, você é de direita ou de esquerda? E ele responde, eu me recuso absolutamente a ser de esquerda ou de direita. Eu sou um sujeito que defende ferozmente a sua solidão. Cheguei a essa atitude diante de duas coisas, lendo 2 volumes sobre a guerra civil na história. Verifiquei então o óbvio ululante. De parte a parte, todos eram canalhas. Rigorosamente todos. Eu não quero ser canalha nem de esquerda, nem de direita. Em 1953, estreia uma peça chamada A Falecida no Teatro Municipal, que deixou a plateia assustada, porque logo de começo tinha um evento ali falando de futebol e o pessoal da classe média ficou assim, espantada, porque falar de futebol dentro do Teatro Municipal, que é um lugar absolutamente
lírico. Em 1965, A Falecida vira um filme que tem uma cena icônica da Fernanda Montenegro tomando um banho de chuva, uma cena lindíssima. A produção do Nelson Rodrigues, gente, é muito vasta. Tem mais de 50 obras e seria impossível ficar listando uma a uma, porque daria para fazer 50 fatos em relação a cada uma delas. Mas eu vou falar algumas outras peças que ele escreveu e depois, se pintar curiosidade, vocês dão uma pesquisadinha, que é bem fácil de encontrar toda a obra dele aí pela internet. Em 1957 teve a peça Perdoa-me por Me Traíres, em 58 Sete Gatinhos, em 59 Boca de Ouro, em 60 Beijo no Asfalto, que inclusive foi uma peça encomendada pela Fernanda Montenegro. Teve Bonitinha Mais Ordinária, em 62, Toda Nudez Será Castigada, em 65, e a última peça, A Serpente, em 78, 2 anos antes da morte do Nelson Rodrigues. Aliás, A Serpente é uma das peças do Nelson que eu menos gosto. Todas essas peças foram adaptadas inúmeras vezes e continuam sendo adaptadas até hoje, no teatro, na televisão, cinema, enfim. E ele virou esse fenômeno todo na época, né? Um escândalo, né? Um pornográfico para a sociedade. Aí teve uma época que, em 63, que teve um crítico chamado Alex Vianney, que ele escreveu: Nelson Rodrigues é um perigo a ser evitado. Escreveu isso logo após assistir o Boca de Ouro ali em 63, ficou horrorizado, então ele era uma pessoa bastante polêmica, que inclusive, se ele fosse vivo ainda hoje, com todo aquele pensamento que ele tinha na época, ele também continuaria sendo polêmico, só que eu acho que com a sociedade que a gente tem agora, em 2020, ele seria fatalmente cancelado se ele continuasse com aquelas ideias, inclusive por mim. Eu acho que se fosse hoje, dificilmente eu conseguiria consumir a obra de Nelson Rodrigues, mas como tem esse distanciamento histórico, eu consigo dar uma separada nas coisas, sabe? Principalmente porque ele se autodeclarava reacionário e ele apoiou o regime militar. Em 1979, ele dá uma entrevista para o Jornal Nacional, que o Cid Moreira, que está entrevistando ele, o Cid Moreira pergunta para ele: existe uma contradição entre Nelson Rodrigues, pai, esmeradíssimo, sempre presente, apoiando o filho, e Nelson Rodrigues, escritor, autor, que é anticomunista, contrário às ideias do filho? E aí o Nelson responde: sou anticomunista, é preciso que o telespectador ouça isso. Sou democrata, mas o sujeito não pode dizer sou democrata sem o ridículo inevitável, porque falar em democracia hoje, em qualquer lugar do mundo, fica engraçado, porque você pega o comunista, ele se diz democrata tranquilamente, desafiando o teto que devia cair em cima dele. Todas essas falas dele soam muito contemporâneas, sabe? A gente vê muito discurso bastante parecido com o do Nelson Rodrigues ainda em 2020, né? Pra gente perceber como é importante a gente analisar as coisas historicamente, porque as coisas elas não mudam tão rapidamente, né, como a gente gostaria que mudassem. Um dos filhos do Nelson Rodrigues, o Nelsinho, que inclusive é vivo ainda hoje, foi preso pela ditadura militar e ele respondeu 15 processos e foi absolvido de 9. E ele nunca matou e nem feriu ninguém, e um dos crimes dele envolvia sangue, assassinato, tal. Então, muitas acusações falsas que ele estava sofrendo. No final, somando todos os processos que foram levados adiante, ele deveria ficar 72 anos preso, isto é, ele sairia da prisão só com 98 anos, ele estaria preso até hoje, sabe? Em maio de 78, no final do governo Geisel, estava começando o processo de uma anistia, né, para as pessoas presas e tudo mais. E aí, o Nelson Rodrigues começou a apoiar a questão da anistia. Até peguei uma fala que a voz de Nelson Rodrigues na anistia era duplamente incômoda para os militares. Era a voz de um pai com acesso a todo tipo de mídia e a de um escritor que nunca escondeu o seu apoio ao regime. Apoio que sofreu um profundo abalo quando ele reconheceu que havia existido torturas. O Nelson morreu numa manhã, no dia 21 de dezembro de 1980. Tem um acontecimento muito engraçado, porque no mesmo dia em que ele faleceu, no final da tarde, ele faria 13 pontos na loteria esportiva num bolão que ele fez com os seus irmãos e os seus amigos do jornal O Globo. O Nelson Rodrigues, ele passou a vida inteira tendo inúmeros problemas de saúde, e no final ele acaba morrendo de trombose e insuficiência cardíaca respiratória e circulatória. Ele morreu super jovem, com 68 anos. Ele foi enterrado na capelinha do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e à tarde a seleção brasileira ia jogar contra a Suíça, e o Brasil inteiro estava assistindo, né? E acabou vendo um minuto de silêncio que foi oferecido
em homenagem a Nelson Rodrigues. Esses foram os 50 fatos de Nelson Rodrigues. Eu gosto muito de falar sobre esse dramaturgo porque faz parte da minha história pessoal. Quando eu comecei a estudar teatro, foi o primeiro dramaturgo brasileiro que eu me apaixonei. Eu li toda a obra de Nelson Rodrigues quando eu era mais nova. Eu era absolutamente encantada, eu queria fazer as peças de Nelson Rodrigues. Então, para mim, é muito gostoso poder reviver e voltar a todas essas histórias. E eu pude dividir um pouquinho com vocês. Um beijo para vocês imenso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!